Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa web aula. E nós estamos falando sobre a modernidade, estamos falando aí sobre tudo aquilo que aconteceu durante a Idade Moderna, sobre o modernismo. É claro que a gente está resumindo um pouco sobre o que foi esse período muito importante para a humanidade. E começando a nossa web aula, eu quero perguntar a vocês qual o período que nós estamos vivenciando hoje, em pleno século XXI. Qual o período da história que a gente está vivendo? Será que estamos vivendo a pré-história? Ou será que estamos vivendo a Idade Antiga? Será, alunos, que estamos na Idade Média? Ou na Idade Moderna? Ou contemporânea? Qual desses períodos nós, alunos, estamos vivenciando hoje? Se você respondeu idade contemporânea, você acertou. Hoje nós estamos vivendo o período da história chamada contemporaneidade. É importante que nós saibamos porque muitas pessoas confundem e pensam que nós estamos vivendo a Idade Moderna. Mas a Idade Moderna, ela termina em 1789 com a Revolução Francesa. E a partir daí, nós estamos vivendo a Idade Contemporânea até os dias atuais. Quando eu falo de modernidade, alunos, é importante que nós tenhamos em mente, né, o que é modernidade. Quando a gente faz a introdução à modernidade, a gente sabe que você, inclusive, nós falamos na nossa aula pelo Google Meet, pelas nossas lives que estamos fazendo, né, que você já parou para pensar, alunos, algumas coisas elas são consideradas aí modernas e outras ultrapassadas, né? Então, tudo que a gente considera que é antigo, às vezes, né, a gente considera algo ultrapassado. E tudo aquilo que é novo, que é novidade, se torna algo, né, praticamente moderno. É por isso que muitas pessoas confundem. E a gente pode observar que o dicionário ele traz o significado da palavra modernidade. E segundo o dicionário, olha só o que ele fala. É caráter do que é moderno, do que se refere ao tempo presente ou é uma época relativamente recente, conhecida como modernismo. Então, a gente pode dizer que foi através do conceito do iluminismo que nós começamos a desenvolver a modernidade, que nós começamos a desenvolver este período que foi um período de glória, um período onde praticamente tudo começou a se desenvolver. E se a gente analisarem, alunos, foi a partir do iluminismo que vocês vão estudar no oitavo ano, é que o homem ele começou a pensar, o homem ele começou a raciocinar, a ter a oportunidade de expressar aí, né, o pensamento, ele teve a liberdade de expressão. A gente sabe que na Idade Média o homem era um pouco, né, ele era um pouco recuado, ele era um pouco tímido. Ele vivia praticamente em função do clero, em função da monarquia, da nobreza. O homem da Idade Média, ele praticamente trabalhava para pagar impostos. E enquanto o homem moderno, o homem da Idade Moderna, ele começou, né, praticamente a pensar, praticamente o homem da Idade Moderna, ele começou a desenvolver aí, né, as suas habilidades. E isso foi muito bom. É por isso que eu falo
que o iluminismo ele contribuiu e continua contribuindo para o desenvolvimento da humanidade, ok? Então, o iluminismo ele foi um movimento de ideias que surgiu para que o homem pudesse pensar. O principal objetivo dos filósofos, dos pensadores iluministas, era fazer com que o homem pensasse, é para que o homem pudesse tomar as suas decisões. E isso foi muito importante neste período da Idade Moderna, porque o homem de fato começou, né, a usar aí a mente para que pudesse dar as suas opiniões. E a gente pode dizer que a consequência da Revolução Francesa foi graças a esses homens que começaram a usar a mente para poder saber os seus direitos, para não ficar calado diante de tanto autoritarismo das monarquias absolutistas da época, ok? Então, moderno, se a gente observar, né, as coisas estão andando de acordo com a tecnologia. Se a gente observar, por exemplo, né, uma escola de 1974 com uma escola agora de 2021, mudou muita coisa. Se a gente observar as mulheres, por exemplo, aí do século XV, XVI, e observarem as mulheres agora, né, do século XXI, a gente pode dizer que houve mudanças aí nos seus trajes, né, devido aos costumes. Se a gente observar, né, os meios de transporte do século XVI, do século XVII, que era muito comum nesse período o uso de caravela, para agora, né, do século XXI, que a gente tem aí inclusive foguetes, né, aviões, e a gente consegue, né, fazer essa comparação justamente porque a gente viveu um período, né, que hoje é considerado ultrapassado. E o que a gente vê hoje é o que? É o novo, é algo que veio, né, para realmente mexer com a população e dizer para essa população que tudo que se faz hoje é pensando no bem-estar de cada um. E se a gente observar, né, quando a gente fala de modernidade, a gente pode dizer que modernidade ele é um período aí de tempo que se caracteriza pela realidade social, pela realidade cultural e também pela realidade econômica vigente no mundo atual que nós estamos vivendo. Então quando a gente fala de era moderna, pré-moderna ou ainda a pós-moderna, a gente tem sempre que dizer que nós estamos fazendo referência à política, nós estamos fazendo referência à organização da nação e também à forma econômica, porque tudo engloba o conjunto. Então, o modernismo, ele caminha junto, principalmente com a questão social, com a questão cultural e também com a questão econômica, ok? Então, quando a gente fala, né, de modernidade, a gente tem sempre que observar o contexto histórico de tudo, né? Se hoje nós estamos falando com vocês através dos meios de comunicação, da internet, do celular, do notebook, do computador, do tablet, é porque alguém pesquisou e desenvolveu, né, esses materiais para que nós possamos, né, pudéssemos usar ele hoje. Se a gente observar, por exemplo, nós estamos num momento de pandemia da Covid-19 e também nós tivemos em 1918 até 1920, né, a pandemia conhecida como gripe espanhola. E os alunos daquela época não tiveram a oportunidade que você, aluno do século XXI, está tendo de ter aulas online, de estar vendo o professor aqui do outro lado da tela, conversando com você, explicando o conteúdo. Então isso, aluno, é modernidade, isso é tecnologia.
Então nós temos que valorizar a ciência, nós temos que valorizar, né, tudo aquilo que engloba e que conceitua o modernismo como um novo e também como uma nova ferramenta para que nós possamos ter acesso. Eu sempre falo para vocês, nós não podemos ficar parados no tempo. Nós temos que nos inovar, nós temos que procurar coisas novas, habilidades novas, porque o novo ele está sempre aparecendo. E este novo, eu posso dizer para vocês, alunos, que é a modernidade, tá bom? Então a gente nunca pode esquecer disso. A gente sempre pergunta por que moderno? A gente tem que entender que a palavra moderno, conforme eu já falei para vocês, significa novo, significa algo atual. E a gente pode dizer que tudo começou com o surgimento das monarquias nacionais. Essas monarquias nacionais, principalmente, foram quais que surgiram aí, né, que a gente lembra? Portugal, a Espanha. Então, são monarquias que começaram a ter os seus governantes, que os governantes começaram a organizar os seus estados, que os governantes começaram a impor leis para que houvesse respeito. Já pensou um estado, uma sociedade que não tem leis para que as pessoas possam obedecer? Essas pessoas poderiam fazer de tudo dentro da sociedade. Por quê? Porque não tinha limites. Então a lei, ela estabelece limites. E quando eu falo da criação das monarquias nacionais, é um conjunto, né, onde há um governante, este governante ele vai organizar, né, o Estado, e a partir do momento que ele organiza esse Estado, ele vai cobrar da população que a população também colabore com o governo. E essa colaboração, a gente pode dizer que nasce a partir do momento que nós temos comprometimento. Comprometimento com quem? Com aquilo que é feito com o dinheiro público, com aquilo que é feito com o dinheiro dos nossos impostos que nós pagamos. Então nós temos que observar e dar valor àquilo que é feito com o dinheiro público, porque se está fazendo com o dinheiro público, está nós que estamos sendo beneficiados. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E a gente pode observar também que a modernidade, ela nos acompanha a qualquer momento da nossa vida. Seja na nossa casa, a mamãe com eletrodomésticos sofisticados, né, que nós temos hoje. Antes, a mulher, por exemplo, para lavar roupa, muitas delas iam para os rios lavar roupas, ou ela praticamente colocava essas roupas num tanque e ali começava a lavar, a esfregar. Hoje a mulher tem a possibilidade de ter uma máquina de lavar roupa, inclusive ela torce, inclusive ela seca. Ela só falta colocar no arame, né, para as mamães. Mas em breve, quem sabe que isso pode surgir, porque a tecnologia, ela está caminhando, a modernidade, ela está caminhando. Então, é interessante que nós tenhamos esta ideia do que é a modernidade, dos caminhos, dos passos desta modernidade. E eu posso observar para vocês que as características aí do Estado moderno, a gente observa que do século 12 até o século 15 começaram a formar essas monarquias nacionais que eu já falei para vocês, lá em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, e eu posso dizer que foram praticamente aí surgindo os principais estados europeus. E esses monarcas, eles eram soberanos aos seus estados. Quando eu falo soberano aos seus estados, ele era praticamente aquele que colocava ordem nos seus estados, né? Ou seja, a autoridade dele não dependia ou se submetia a nenhuma outra e se estendia a todos que ali viviam. Assim, a gente pode dizer que
uma das principais características do Estado moderno é a autonomia, ou seja, o governo ele tem autonomia naquele território, né? Ou seja, ele não pode, né, interferir em outros estados, ele é responsável por aquele estado o qual ele governa. E quando a gente observa também, é possível a gente caracterizar os estados modernos ainda pela unificação do sistema monetário, né, da moeda, pelas instituições das leis nacionais que eu falei para vocês. Cada estado obedece uma constituição, né, uma lei maior que é a Constituição Federal de cada país. Esses estados obedecem essa lei maior, mas ela também pode criar as suas próprias leis. E a gente pode dizer também que esse estado ele é encarregado também para criar e manter os exércitos, a segurança pública, né? E também pela organização e arrecadação de impostos. A gente sabe que tem muitos alunos que perguntam para a gente, professor, por que que os governantes cobram impostos? Eu digo para vocês que os impostos eles são necessários para que esses governantes apliquem no que for necessário em benefício à população. É óbvio que sempre tem que ter uma fiscalização para ver o que o governante está fazendo com esse dinheiro público. Afinal de contas, esse dinheiro deve ser investido em saúde, em educação, construção aí de melhorias para a população de uma cidade, de um estado, de um país, ok? E quando a gente fala que a história ela ainda permanece em construção, a gente pode dizer que, apesar de identificar aí com o novo, a gente pode dizer que essa modernidade aí propõe uma ruptura com o passado medieval, ou seja, com o passado lá da Idade Média. Então, a gente pode dizer que houve-se uma ruptura, houve-se, né, uma quebra, né, aí de paradigmas onde a sociedade da Idade Média vivia de uma forma e a partir do momento que iniciou a Idade Moderna, a sociedade começou a ter mais participação, né, a ser mais assistida pelo seu governante. E a gente pode observar aqui que esta modernidade ela foi basicamente construída aí com as bases dos elementos da antiguidade clássica. E quais são esses elementos dessa antiguidade clássica, né? A gente pode dizer a racionalidade, né? O homem ele é um ser racional, capaz de pensar. E também a valorização do indivíduo, o resgate da noção de cidadania, entre outros. Então eu posso dizer para vocês que não há debate aberto entre historiadores que defendem que as transformações na Europa, né, causaram um rompimento com as estruturas feudais, enquanto outros historiadores afirmam que as permanências feudais provocaram aí uma longa Idade Média, que foi o que eu falei para vocês. A Idade Média, né, era aquela reciprocidade, né, entre o senhor feudal e o servo. O senhor feudal ele dava um pedaço de terra para que esse servo plantasse e em troca ele dava aí de 30% a 40% do que ele colhia para o senhor feudal como forma de recompensa, como forma de pagamento. A partir do momento que surge aí, né, a modernidade, a gente pode dizer que aparece aí, né, praticamente o momento da base da troca, né, a troca desaparece e começa aí, né, o capital, né, o capitalismo ele surge e a partir do momento que surge o capitalismo, o homem começa a fazer negociações com moeda, né, com o sistema monetário, né? Então, isso tudo veio para quê? Para transformar a sociedade para melhor. E a gente pode observar que a modernidade ela traz o novo. A modernidade ela traz aquilo que vai ser essencial, que vai ser bom para o desenvolvimento de um município, de um estado e de um país, ok? Então, eu quero que vocês façam as suas devidas anotações no caderno.
para que vocês possam estudar para a prova, fazer as nossas atividades. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Eu estou utilizando a apostila que eu deixei para vocês no GR8. Utilize ela, leiam com atenção e qualquer dúvida, como eu disse, pode me chamar. A nossa web aula de hoje termina por aqui. Na próxima web aula a gente se encontra e eu espero que vocês estejam anotando, estejam tirando as suas dúvidas para que vocês possam realmente entender de fato o que é modernidade. Um grande abraço para vocês.